Olá, bem-vindo a mais um Altos Papos Podcast. Os melhores papos você encontra aqui. Eu sou a Viviane Bianchi e bem-vindo a mais um papo. Hoje tá mais que especial, hein? A gente vai falar com uma especialista em viagens lá para Terra Santa, Israel. Você tem vontade de saber um pouquinho mais? Gente, eu tô arrepiada por estar aqui com ela, porque é um tema que eu pesquiso muito, eu vejo muitos vídeos sobre o assunto e é sempre muito surpreendente, né? Nós estamos aqui para conversar hoje com a Paty Viana, que ela é mãe, é casada, já é avó. Eu falei, gente, a avó, como assim, né? Dorme no formol. E ela entende tudo sobre essas viagens para Israel. A gente vai tirar todas as dúvidas aqui. Paty Viana, seja bem-vinda aos Altos Papos Podcast. Vivi, um prazer enorme estar aqui, uma alegria e ainda mais para falar daquilo que arde no nosso coração, a nossa paixão, que é o Senhor Jesus e Israel, a Terra Santa do nosso Senhor. Ah, que máximo! Eu tenho muitas dúvidas, mas primeiro, Paty, conta pra gente como é que tudo isso começou. Eu vou ficar especialista em viagens para Israel. Como começou? Na verdade, nunca imaginei que seria, né, alguém que fizesse a Terra Santa com tanto amor. Começamos em 2009, meu pai e eu, pastor José Luiz Felício. Então, nossa história vem aí de 16 anos já. E ele, né, anos atrás, ele já tinha viajado a Israel muitas vezes com a apóstola Valnice na época. E ele realmente se apaixonou e entendeu que levar pessoas a Israel era um chamado e uma missão. Porque Israel, eu falo, não é um lugar geográfico apenas, né? Um país, uma etnia, um povo, mas ali realmente é onde tudo começou, né? O plano de salvação para toda a humanidade. E ele entendeu que Deus realmente tinha dado a ele uma direção para conectar o Brasil a Israel. E ali, em 2009, começamos as nossas próprias caravanas, ele como pastor, liderando a parte espiritual, e eu sou a filha mais velha de 4 irmãos, cuidando de toda a parte operacional da viagem, né, as reservas, os bloqueios, hotéis, né, cada lugar visitado, e o contato com os passageiros, era eu que fazia, né, toda essa parte, né, do primeiro contato. E assim estamos, já há 16 anos nessa trajetória linda, maravilhosa, emocionante, porque eu digo que Israel é a viagem da vida. A gente vê, né, hoje em dia tem muito conteúdo sobre isso e acaba acendendo a vontade da gente ir para lá realmente. E uma coisa que é surpreendente, que eu comecei a ver nos vídeos que a gente ouve, Israel, a gente vê muitos vídeos sobre a parte antiga, né, as ruínas lá de onde tudo começou, a parte bíblica, que é muito emocionante. Então eu imaginava assim que tinham os hotéis lá nessa parte e era Israel. Sim. E aí eu descobri que não, que Israel é tecnológico, ele é aquela dualidade, né, entre o antigo e o super tecnológico, vivendo tudo em conjunto ali. Exatamente. Então, o Israel moderno, a nação de Israel moderna, ela tem 77 anos, né? Nasceu em 1948, né, quando Ben-Gurion, né, o primeiro-ministro israelense, ele ali funda o Estado de Israel moderno, e aonde toda essa parte histórica, cultural, tudo isso vem junto, mas ele sonha com um país moderno, um país que fosse referência nas ciências, na medicina, na tecnologia, na agricultura. Então, a viagem para lá nos surpreende, porque é realmente essa união, né, esse mix do antigo com o novo, daquilo que são as nossas raízes em termos de fé e em termos de civilização, mas também, né, essa capacidade de criar, de inovar, né, de realizar tantas coisas hoje que serve para toda a Terra, toda a humanidade se beneficia. Então, é surpreendente. É isso que mais surpreende os turistas quando chegam lá e falam... O que mais surpreende o brasileiro quando chega lá? Bom, o foco das nossas viagens, primeiramente, é espiritual. É um encontro com Deus, é um encontro com a fé, é um ampliar da visão espiritual, para que nós
nós entendamos, né, o porquê que estamos aqui, a razão da vida, os planos eternos de Deus, que começa com Abraão, Isaac, Jacó, mas as expectativas são variadas, mas principalmente as pessoas querem um encontro com Jesus, né, caminhar por onde Jesus andou, aonde ele ensinou, onde ele realizou os milagres e ser realmente transformado pela Bíblia ao vivo e a cores. Mas realmente assim é interessante porque as pessoas chegam lá, elas meio que se transportam no tempo. E ali quando elas veem que além de toda essa parte bíblica, histórica e cultural, elas têm um país moderno, interessante nas tecnologias, na gastronomia, né? Hoje tem muitos roteiros, inclusive. Muitos roteiros gastronômicos, a culinária israelense é maravilhosa. Então, você realmente poder ter acesso aos aromas, às cores e os sabores dessa terra, né? E existem N tipos de viagens para lá. Inclusive, eu estou aí, né? Tá no forno um roteiro bem tecnológico, de tecnologias e inovações para aqueles empresários, as pessoas que se interessam por essa área. E, lógico, é uma viagem combinada. Não tem como você ir para Israel e só ver tecnologia, ciência, modernidade, e a gente sempre coloca uma pitada, né, de Jesus, porque é isso, nós somos apaixonados por Jesus e nós queremos apresentar esse Jesus vivo, que está vivo e continua falando aos corações. Deve ser incrível, né? A gente, pelos vídeos que a gente assiste, já dá aquela vontade, né? Tem algum mito que a pessoa, antes de ir para lá, pensa sobre Israel e que não é nada disso, ou alguma ideia errada que as pessoas têm de lá? Sim, é esse choque mesmo cultural, porque Israel é a única democracia do Oriente Médio, né? Então, estamos vivendo até tempos turbulentos ali, mas você sabe que todos os países no entorno são países islâmicos, e a partir da religião islâmica tem suas regras, tem suas restrições, e Israel, então, ele nasce em 48 com esta visão democrática. Então, chegar em Tel Aviv, por exemplo, né, é uma cidade que eu falo que é como um Rio de Janeiro. Então, as pessoas estão ali na orla do Mediterrâneo, que é maravilhoso, né, fazendo o seu esporte, correndo, de patinete, né? Aliás, a melhor maneira de conhecer Tel Aviv, eu sempre indico, alugue um patinete, tem ciclovias para isso, e você está ali na orla, uma delícia. Então, ali você vai ver famílias, né, pessoas de todos os tipos, e quase você não vai ver nada sobre religião e fé. Quando a gente fala religião, são, às vezes, as crenças de cada um, porque as pessoas imaginam que vai chegar lá, é o judeu vestido de preto. Todo mundo ali, a religião é 100%. Então, você chega lá, você vê uma cidade normal, neutra. Normal como qualquer capital ocidental, né? Como São Paulo, Rio, Nova York, né? Londres. Então, é uma diversidade, uma pluralidade interessante. Então, as pessoas acham que vão para lá e vão ver o Muro das Lamentações, e que todo lugar é o judeu religioso, que a gente chama de ortodoxos ou ultra-ortodoxos. São esses que hoje é uma minoria em todo o país, e são esses, né, que essa é a imagem que às vezes o mundo entende. Então, chega lá e vê a praia, os jogos, né, o futevôlei. As pessoas vivendo, né, fazendo a sua maratona, o seu exercício, o seu esporte, academias ao ar livre. Então, assim, é música para todo lado, são artistas e essa diversidade. Então, chegam lá e falam, mas, gente, eu pensei que aqui a gente veio para orar, a gente veio para ver essa parte. Então, isso já é um mito que já cai ali na nossa chegada. Além da tecnologia, também tem essa parte de ter a cidade, as pessoas vivendo realmente normalmente. Isso. E cada um crê no que quer crer, escolhe viver do jeito livre. E ninguém
ninguém vai falar nada, porque justamente, né, esta liberdade, né, desde o início, nasceu assim já o Estado de Israel moderno. E a gente não imagina, né? Então é um mito mesmo. E tem uma época melhor para ir para lá? Como que é o clima lá? De frio, de calor? Sim, Como que é? Israel tem as estações bem definidas, né? E nós gostamos muito de fazer a viagem nos períodos mais frescos, que eu falo que é março, abril, outubro, novembro. São temperaturas agradáveis, em torno dos 18, 20 graus. Inclusive, estamos indo daqui 12 dias, né? Nossas caravanas sempre outubro, novembro, porque passa as festas, né, dos tabernáculos, que a cidade fica linda, cheia de cristãos do mundo inteiro, declarando, né, que Jesus, o governo do Messias e tanta coisa bíblica, tanta profecia que tem aí, cristãos de todas as nações, né, podendo declarar a salvação sobre Israel e toda a terra. Mas, enfim, essa é uma data gostosa de viajar, porque outubro e novembro. Outubro, novembro ou março, abril, primavera ou outono, porque os verões são quentes. Eu já fui em todas as estações. É quente mesmo, mais verões, do que Ribeirão, mais. Mesmo a gente aqui em Ribeirão Preto acostumado com esse calor, vai sofrer, porque nós estamos falando de 45 graus, né? No meio do ano, julho e agosto são os meses mais quentes. Olha aí pro Ribeirão Pretano que reclama de 39 graus. E ali é clima de deserto, né? Então é seco. É pior ainda. É seco, é árido. Então, quando descemos as regiões do Mar Morto, por exemplo, que é a região mais baixa do planeta Terra, né? Com 420, 30 metros abaixo do nível do mar, ali realmente é quente. Naquela região tem muitas coisas interessantes, além da experiência de boiar no Mar Morto, que é, assim, fenomenal. Eu tenho uma pergunta sobre o Mar Morto. Faça, então. Ele tem um cheiro ruim? Que às vezes eu já ouvi falar que ele tem um cheiro estranho. Não é um cheiro, assim, que incomoda, né? Mas é um mar, então são 10 vezes mais salgado do que o mar que a gente está acostumado. Por isso que ninguém mergulha no Mar Morto. Não afunda. A gente vai lá para boiar. Não precisa saber nadar. Não precisa saber nadar. Às vezes as pessoas se apavoram um pouquinho porque, às vezes, a sensação de flutuar e tira o pé do chão. Então, a gente orienta, né? Como entrar, como aproveitar. A água é um pouco oleosa, né? Então, porque é riquíssimas em sais minerais, né? Gente, deve fazer bem para a pele, muito. Né? Então, os mundialmente produtos do Mar Morto, inclusive, né? Referência no mundo inteiro. Até Ribeirão tem um standzinho da Premier ali no shopping. Eu tinha pensado nisso. Mas são esses minerais que só é encontrado lá. Então, a linha de cosméticos, né, a indústria do cosmético ali em Israel é muito forte. Então, você não sente um cheiro. Às vezes, você vai sentir, às vezes as pessoas costumam vincular a região a Sodoma e Gomorra. Então, o cheiro de enxofre, mas eu não creio, né? Existem muitos outros minerais ali na região, uma região riquíssima, vive disso, muitas indústrias de cosméticos ali. E a experiência no Mar Morto, o banho de lama, que é divertidíssimo, né? Então, aí o pessoal se lambuza e realmente faz uma renovação celular, né? Ela traz benefícios para a pele. Melhora o corpo e a alma. A gente fala que é uma viagem completa, espírito, alma e corpo. Então, corpo no Mar Morto é a hora de se cuidar. Ai, que delícia. E quantas vezes você já foi para lá, Paty? Vivi, eu fui agora, esse ano eu fui em abril e fui em setembro. E agora em novembro vai ser minha 23ª viagem a Israel. E você ainda se surpreende com novidades quando chega lá? Ou tipo, já tudo é normal para mim? Na verdade, é sempre como se fosse a primeira vez. E isso não é chavão. Porque falar de Deus é falar da nossa fonte. Essa fonte inesgotável. E a Bíblia, né, caminhar pela Bíblia ali ao vivo e a cores, a Bíblia é como essa cebola que tem muitas camadas, ou como um solo que tem muitos níveis. Então, cada vez que eu vou, é uma oportunidade de ir mais fundo, né, de
poder ampliar toda uma visão, toda uma fé que já está aí muito solidificada, mas sempre tem algo novo. Então, eu sou aquela que vivo aquilo, curto aquilo, como se fosse a primeira vez, me emociono com as pessoas, porque cada grupo é único, né? Cada viagem é a viagem. Então, algo que eu pedi muitos anos atrás para Deus é: Senhor, não me deixa me acostumar, né? Porque eu não quero fazer por fazer, mas eu quero realmente ser usada aqui para proporcionar para essas pessoas a melhor viagem das suas vidas. Né? Gente, olha a diferença, né? Isso aí, você fazer uma viagem com quem tem essa intenção é diferente, né? Sim. E Israel, a gente vê todas as notícias, né? Os noticiários falando tanta coisa, a gente fica meio assim com medo. É seguro pro turista ir para lá? Independente do que temos visto na nossa TV, né? A mídia, a gente já sabe como é a mídia, como funciona a mídia, mas eu falo e confirmo que Israel é o lugar mais seguro do planeta, justamente por causa de todos esses inimigos, né? No entorno, sempre investiu em tecnologia de segurança, né? Então, alguns já ouviram do Iron Dome, né? A cúpula de ferro, que é o sistema antimísseis, e tem hoje 3 ou 4 já está sendo, né, criado para defesa. Inclusive, o Exército de Israel, ele é as forças de defesa israelense, porque desde o início, né, em 14 de maio de 1948, Israel nasceu como o Estado moderno de Israel. No dia seguinte começa a Guerra da Independência, que vai durar 1 ano. Então, desde o seu nascimento, Israel já precisa lutar para existir. É isso que as pessoas, às vezes, por falta da informação, por falta de conhecer o contexto, né? Quem são esses vizinhos, o que eles querem. Então, precisou já nascer se defendendo e investindo nessa segurança. Então, quando a gente chega lá, apesar de todo o conflito que sempre teve, que sempre existiu, e profeticamente nós sabemos, vai ter um fim, mas ainda continua. Não vai ser agora ainda. Os acordos de paz, os acordos de Abraão, tudo isso que a gente tem visto, né? O primeiro-ministro Netanyahu, o Trump, Estados Unidos junto, tudo isso tem chão ainda, né? E nós cremos que a verdadeira paz virá quando Jesus voltar, que ele é o príncipe da paz. Mas, enquanto isso, vamos com toda a segurança, com toda a estrutura, porque eu trabalho com parceiros incríveis lá em Israel, que me dão essa estrutura para poder ir. Não estaria indo se fosse colocar em risco a vida. Porque você vai junto, né? Você não está colocando... Não é assim, ó, você vai, eu fico daqui olhando, eu fico daqui acompanhando. Você está indo junto, eu vou junto em todas as viagens, né? Porque é chamado, é missão, né? Não estou vendendo viagem. A gente faz realmente com propósito. Estou junto. Agora meu marido vai junto. Então, assim, não iria, jamais. Se tivesse... Teve épocas, realmente, o ano passado, muito turbulentas. Não era momento. Estivemos lá, eu e ele, só nós dois, mas não levei grupos o ano passado. Mas a partir do momento que a gente viu que as coisas se acalmaram e estava dando para ir, e existe grupos lá, né? Diminuiu bastante, porque as pessoas realmente têm medo, mas eu falo, não tenha medo. Ali, desde o momento que a gente embarque, chega no aeroporto Ben Gurion, toda a segurança, as perguntas, né? É muito particular ali. As pessoas falam, mas por que tanta pergunta? Porque Israel sempre investiu em segurança. E nós nos sentimos seguros, com toda certeza. E tem alguns lugares no mundo que o brasileiro não é tão bem visto, né? Que a gente vê uma rispidez dos moradores locais. Sim. A gente ouve falar, né? E como que as pessoas de lá recebem os brasileiros? Como eles veem a gente? Amam o Brasil. E o povo brasileiro, por incrível que pareça. A gente vai ser bem visto lá. Muito. Eles amam o Brasil, né? Uma coisa interessante se falar, os jovens, né? Os homens, o serviço obrigatório no Exército são 3 anos e 2 anos para a mulher. Então, depois que eles terminam, né, o ensino fundamental, eles vão para o Exército. 3 anos para os homens, 2 anos para as mulheres. E depois que eles terminam esse serviço militar, eles têm meio que um ano sabático. E qual é o país que eles escolhem para ir?
Brasil. Eles gostam assim do Brasil. Gente, eles sabem Rio de Janeiro, Bahia. Então, quando eles ouvem a gente falando em português, alguns já eles reconhecem, já se interessam. vêm conversar, são amáveis, né? Então, essa nova geração ama o Brasil. E, normalmente, o brasileiro que vai, né, seja o motivo que for, que vai para Israel, ama o povo israelense, ama o povo judeu, abençoa esse povo e trata eles ali também com muito carinho, né? Então, assim, são muito receptivos, né? Então, às vezes, eu estive lá agora, né? Graças a Deus, os 20 reféns vivos voltaram para suas casas, mas eu estive na Praça dos Reféns em Tel Aviv e ali comprando uma camiseta, um boné, né? Também demonstrando a nossa solidariedade ali. Estive agora no comecinho de setembro. E ali, quando a gente fala de Brasil, eles são realmente muito receptivos. Não sabem quem é Lula, não sabem nada do governo brasileiro. A gente não vai falar de política aqui, mas não sabem absolutamente nada, né? Então, nós cristãos, eu creio que nós temos essa missão de abençoar o povo de Israel e todas as nações, né? Porque quando o Senhor fala para que a gente ame, é todo mundo, não é esse ou aquele. Próximo, não, só. São todos, né? Não é um lado ou outro lado, mas o Senhor nos ensina a amar todas as pessoas. Amor não é um sentimento, amor é um mandamento. Então, você poder ir com esta visão de que você pode, através das suas palavras, das suas orações, dos seus gestos, poder abençoar todo mundo, é lindo de ver isso. Eles amam o Brasil. E como que é a língua lá? Como que o brasileiro se vira lá? O que é falado? Olha, eles falam português, falam inglês? Eles falam inglês. A língua principal é o hebraico, é a língua deles, né? O hebraico que sobreviveu todos esses séculos, milênios, né? O mesmo hebraico que Jesus falava. Ai, que lindo é o que ver eles as falam pessoas até falando, hoje. gente. Isso a língua já... originária, sim, né? Sim, é um milagre, porque quantas civilizações antigas já não existem perdeu, mais. Né? E ali o judeu, mesmo disperso, né? A gente fala diáspora, ali nos anos 70 da era cristã, eles foram espalhados para todas as nações e quase 2000 anos nesse grande exílio, até poder realmente voltar para sua terra ancestral, o seu lar nacional, que é ali a terra de Israel. E a mesma língua, os mesmos costumes, a mesma fé, as mesmas tradições, isso já é um milagre. Quando a gente vai ao Museu do Holocausto, o Yad Vashem, que é obrigatório nas nossas viagens, ali nós vamos realmente conhecer a história desse povo que na época da Segunda Guerra Mundial foram 6 milhões de judeus mortos, né, pela Alemanha nazista, por toda uma cultura antissemita, né? 6 milhões de judeus, sendo 1,5 milhão de crianças, pelo simples fato de serem judeus. Então, a gente vê a perseguição desse povo, dessa nação, desde o início. E sabemos que não é físico, mas é espiritual. É uma guerra, sobretudo, espiritual. Ainda, né? Porque Deus tem propósitos. E o propósito, o final, né? Eu gosto muito do meu pastor, querido pastor Wilson, vai estar conosco nessa próxima caravana. Viagem com ele é sensacional, faz toda a diferença. E ele uma vez falou, ele já nos mostrou o final. Deus já nos mostrou o final. E então não temos o que temer. Precisamos estar atentos aos tempos e aos sinais, mas crendo que o final será glorioso, né? Então, e a salvação, Romanos 11 vai falar, e todo Israel será salvo. E a gente vê muito nos vídeos, né, a parte das feiras lá, né? Como é que é? Os brasileiros ficam loucos lá na parte de compra. Mercado árabe. O que o brasileiro mais gosta de comprar lá Olha, então, além de mercados. Toda a parte espiritual, né, os lugares também, Mar Morto, que é um lugar super turístico, a gente leva para as comprinhas, né? Porque as mulheres, elas ficam ali alucinadas. Então, o chouk, né, que é mercado em árabe, né, porque ali é toda uma diversidade, né? Israel, dentro da cidade antiga de Jerusalém, que é dentro das muralhas, são 4 bairros. O bairro judeu,
judeu, o bairro cristão, o bairro armênio e o bairro muçulmano. Tudo isso em mais ou menos 1 quilômetro quadrado. Então a gente anda ali dentro, parece um labirinto. Você dá um passo, você tá na parte. É tudo junto e misturado, né? E olha, e eles convivem, claro, dentro dos seus limites ali, de certa forma em paz. Porque, na verdade, quem mora em Israel, o árabe que mora em Israel, seja árabe muçulmano ou cristão, porque às vezes as pessoas confundem, né, raça com religião, eles querem paz. Todo mundo quer paz. Né? E ali, inclusive, por ser democracia, os cidadãos árabes, que são cidadãos israelenses, têm o mesmo direito do israelense judeu. Então, isso é incrível. E ali, então, nesse bairro, né, da cidade antiga, seja no cristão, no judeu, no árabe, ou no muçulmano ou no armênio, ali tem coisas lindas, né? Então, é toda aqueles produtos realmente originais ali. Então, a gente fala tecidos, tapetes, cerâmicas, né? Eu sou apaixonada pelas cerâmicas, né? Então, cada vez a gente traz um potinho, um pratinho. E fora as especiarias, a parte da alimentação, né? Joias, pedras especiais do lugar. Então, existe todo um estilo, né? Então, vestidos. Ali no mercado árabe, daqui a pouco você, além dessas coisas bonitas, né? Objetos de arte, caixas de machetaria, tem uma loja linda de machetaria. Daqui a pouco você está na área de brinquedo, de roupa, de açougue, no meio da coisa, né? Então, essa bagunça, mas muito legal, muito interessante. Então, tem espaço para as comprinhas. E roupa, né? Como é que é? A roupa tem que ser especial para quem vai lá? Tem lugares que você pode entrar só com certo tipo de roupa ou não? É mais tranquilo? A gente chama isso de um dress code, né? Vamos usar a palavra aí americana, mas existe uma maneira de se vestir, sobretudo nos lugares considerados lugares santos, lugares sagrados, que são as igrejas, né? São as mesquitas. A gente não entra em mesquita, mas a gente anda no entorno. Ali, o cartão postal de Jerusalém é o Domo da Rocha, ou Cúpula Dourada, né? Que é aquele memorial, ali não é uma mesquita, é um memorial que leva a Cúpula Dourada. Então, todo mundo que bate o olho sabe que a gente está falando de Jerusalém. E ali, na verdade, é onde ficou o primeiro e o segundo templo dos judeus. Então, no mesmo lugar, né, os árabes muçulmanos chegam à Terra Santa nos anos 600 e alguma coisa, 620, 630, e tomam a cidade de Jerusalém e nos locais sagrados constroem as suas mesquitas, os seus lugares santos. Então, é permitido subir na esplanada do templo, nós não entramos nas mesquitas, mas esse é um tipo de um lugar que você precisa ir toda coberta, não a cabeça, mas a gente evita roupas justas. Não, manga pode ir de manga curta, mas decotes, alcinhas, mulheres sobretudo, né, fendas, transparências, roupa justa, não. Então, a gente também, é sempre um vestido, uma saia, você pode usar calça, mas tudo mais soltinho, nada grudado, nada colado. Isso falando dos lugares sagrados, das igrejas, da esplanada, né? Então, existe esse decoro para você realmente entrar nesses lugares respeitando todos os tipos de crença. Agora, Tel Aviv, por exemplo, como eu falei no começo... Aí usa qualquer coisa. Igual você tá no Rio de Janeiro, tá na praia. Ali, gente, vale tudo. E vocês mandam a lista do dress code para quem vai viajar. Olha, a gente vai ter os dias que vai assim, então tem que ter uma roupa assim, você pode ter uma roupa assim. No Mar Morto você tem que levar toalha, essas coisas. Tudo que você precisa para fazer essa viagem, desde o primeiro contato, a gente já vai tirando as dúvidas, sobretudo mala, o que levar, né, o que evitar, o tipo de calçado, porque a gente caminha bastante. Então, eu falo sempre do sapato, amaciado, confortável, antiderrapante. Porque às vezes até tênis. Eu falo assim, gente, eu já comprei tênis que não era confortável. Você tem que já testar antes de ir. Não vai, eu vou comer o tênis novo, aí vai machucar o pelar, estraga a viagem, né? Quantos compram um tênis novo achando que é confortável, faz bolha, e ali é um tormento, né? Então, a gente já orienta sapato amaciado, sapato confortável, porque a gente caminha bastante, você que sonha, né? Não fica deixando para a terceira idade, vá o quanto antes. Lógico que todas as idades são bem-vindas, mas você vai sofrer
sofrer mais, porque é uma viagem intensa, eu falo, no espírito, na alma e no corpo. Uma viagem emocionante. Tem que ter fôlego. E você tem que estar, eu falo, começa a fazer uma caminhada, né? Prepara ali o seu físico, porque isso vai te ajudar, né? Os nossos dias são intensos, lá começam às 8 da manhã, a gente já está dentro do ônibus e vamos até às 5 da tarde. Então, um programa muito completo, né? De lugar em lugar. Então, é necessário estar bem calçado, mas também bem ali firme na atividade, aguentando. Tem que ter pique, já entra na academia já para poder ter ali resistência. É até parque de diversão, né? Você precisa ter uma certa resistência, porque tudo é longe. Você vai num brinquedo aqui, o outro é lá. Você tem que andar falando, gente, a academia já foi aqui, já. Você vai no parque. E quantos dias seria o ideal? Quantos dias são essas viagens para poder ficar lá e ver bastante? Você teria que morar lá pelo menos uns 3 meses, né? Mas o ideal ali. Existem roteiros de 7 noites que eu acho apertado, mas é um investimento alto. Nós sabemos hoje Israel é um dos países mais caros do mundo, né? Então custa, é uma viagem que custa. Mas eu acredito que 9 noites seria ideal, né? Menos que isso, dá para fazer? Dá. Mas você vai fazer tudo correndo, né? É aquela viagem que realmente desprende de nós muita energia, né? Então, cansa. Então, a gente tem muitos lugares, com certeza, mas eu acredito que um roteiro de 9 noites, né? É o ideal. É um tanto bom ali. Se puder mais, melhor. Eu já fiz com menos e já fiz com mais, né? Isso falando só de Israel, porque hoje muita gente está combinando os roteiros com uma Turquia, com Dubai, por exemplo. Porque você já está mais próximo ali, já dá para esticar. E são rotas também, porque depende muito do aéreo, né? A tarifa melhor que se consegue via, né, Emirates hoje faz Dubai, se bem que são viagens opostas, né? Se eu posso dar uma dica, né? Fiz agora em setembro via Dubai, além de ser muito longe, porque você vai para depois voltar, né? Dubai está à frente. São viagens opostas, vamos dizer, no propósito. Mas, às vezes, a tarifa aérea está interessante, então acaba se montando roteiros assim. Mas eu digo que pelo menos 7 noites em Israel, e se puder, 8, 9 é para mim o ideal. Ideal 9, então, gente. Quem tá querendo então é um ir, pouco né, a mais. Programe. Vai gastar um pouco a mais, mas vale a pena. Você saiu daqui, é tão longe. Você já tem o desgaste da... Quanto tempo demora para chegar? Quando saindo daqui até chegar lá? A gente não tem voos diretos, né? Então, nós temos que fazer ou via Europa, né? Agora, esse meu próximo eu tô indo via Espanha. Então, são quase 10 horas até Madrid. Aí, nós temos... As conexões variam, mais tempo, menos tempo. Agora, tivemos uma mudança de malha. Vamos aproveitar o dia em Madrid e fazer um city tour. Eu ia perguntar isso. Já que tá em Madrid, né? Já dá para descanso um pouquinho. 10 horas de viagem dá para descansar, curtir. Normalmente, a gente segue direto 2, 3 horas de conexão e segue mais 4 horas e meia para Israel. Então, é uma viagem, né, longa. E quando a conexão é grande, aí a gente aproveita e faz um city tour, né? O pessoal amou essa mudança, adequamos o roteiro, porque estamos tendo algumas restrições na malha aérea de todas as companhias para Israel. Espero que isso passe logo, porque aí facilita a nossa chegada. Mas é isso, né? Você pode fazer um país na volta normalmente, né? Depois que faz todo o programa em Israel, você pode parar numa Itália, pode fazer uma Espanha, pode fazer uma Turquia junto, uma Jordânia junto. Eu já fiz Jordânia, Israel e Jordânia, é muito legal. Então, tem várias opções. E o que eu quero ir para lá? O que eu preciso? Tem que ter visto? Tem que ter... O que precisa? Você precisa ter um passaporte válido por pelo menos 6 meses, né? Da data que você chega, precisa estar aí pelo menos 6 meses válido. Ou, né, ou mais, enfim. Não pode estar para vencer. Não pode estar para vencer. E hoje existe o ETA-IL, que é mais ou menos $8. É uma autorização, é tipo um visto que você faz eletronicamente, rapidinho ali no site, né? Isso depois do 7 de outubro de 23, né? Não existia esse controle, antes era só o passaporte. Então, hoje é passaporte válido e essa autorização de entrada que dura 2 anos. Você faz eletronicamente, vai pagar... Se você quiser ir no próximo ano, ainda está valendo? Sim, está válido, vale por 2 anos.
E é isso que você precisa, né? Simples, então. Simples, não né? Não precisa falar inglês quando vai com a... Voltando na língua, então, o hebraico a língua original, mas quase todo mundo fala inglês. Então, a gente se comunica em inglês. Tá, né? Mas quem não sabe consegue se virar com o pessoal da agência. Seria melhor para viver melhor a experiência, estudar o inglês para... Não. A língua não faz diferença para você aproveitar mais a viagem ou menos, porque nós sempre temos um guia local conosco. Então, a partir do momento que a gente desembarca, o nosso guia já está ali nos esperando e fica com a gente o tempo todo. Então, qualquer necessidade, qualquer pedido, né, falar em algum lugar, comprar alguma coisa, tanto eu quanto as pessoas, a gente acaba virando uma família. Hoje em dia tem Google Tradutor hoje também. Tem Google... Eu viajei para os Estados Unidos, não tinha ainda essa facilidade da internet, o Google Tradutor ali fácil, né? Então, mesmo falando um pouquinho do inglês, nossa, não foi mole, não. Mas dá para ir tranquilo, ainda mais com o Google e com o guia, se vira legal. O guia está conosco, a parte em hebraico eles falam um pouquinho de árabe também, que às vezes os motoristas normalmente são árabes, mas todo mundo muito amável, vivendo daquele turismo, eles vivem disso, né? E agora, como nunca, eles precisam que os turistas voltem, os peregrinos voltem, porque nós não somos... Porque tava todo mundo com medo, todo mundo com medo. Essa época de medo, assim, de não saber, deve ter caído muito o turismo. Muito. Lá. Eu falo, estive agora, a gente... É um privilégio você estar nos lugares praticamente vazios, né? Era gente só. Olha. Mas o setor do turismo em Israel está sofrendo muito. E agora já está voltando. E devagarzinho, ainda não como era antes, mas devagarzinho tá voltando. Né? Tem algum lugar assim que as pessoas procuram? Não, eu quero ir para Israel para ir conhecer esse lugar. Tem esse lugar específico que é unânime, todo mundo te procura, eu quero ir lá. Existem vários, né? Existem vários, mas qual que é o principal? São 2 lugares que eu vejo, né? Principalmente para os evangélicos, né? Se bem que as nossas caravanas é para todas as pessoas, independente da crença, né? Católicos, evangélicos, espíritas, budistas. Tive 2 primos budistas que tiveram um encontro com Jesus tão lindo lá, nunca leram a Bíblia, quiseram conhecer. Até a viagem de pessoas turismo. Maravilhosas que eu considero amigos já, queridos. Enfim, então é para todas as pessoas. Mas chega lá, os evangélicos normalmente eles querem viver a experiência do batismo no Jordão. Rio Jordão é o único rio de Israel onde Jesus foi batizado, né? Então, a experiência no Jordão é emocionante, é marcante, porque ali fala realmente do novo nascimento, né? Do início da nossa trajetória com Ele. Imagina, você entra no rio e pensa, gente, Jesus entrou nesse rio. Sim. Então, é uma experiência única, marcante, emocionante. Então, eu digo ali a experiência do batismo, né? Onde você nasce para a família de Deus. E o segundo lugar, né? É difícil falar porque não tem só um, mas seria o Jardim da Tumba em Jerusalém, que é o The Garden Tomb. Então, para os católicos é a Igreja do Santo Sepulcro e para os evangélicos a gente tem esse jardim ao ar livre, que ali está o túmulo vazio. Então, é um túmulo escavado na rocha, como os evangelhos nos descrevem, e ali todo um jardim, a gente vê um lagar, a gente vê o Gólgota, né, que hoje é uma rodoviária muçulmana, barulhenta ali do lado, mas, enfim, a gente consegue passear por esse jardim, fazer as leituras da última semana ali, da vida de Jesus, né, o Jardim do Getsêmani, um pouquinho antes, para mim, é um dos lugares marcantes da nossa viagem, porque ali ele sua sangue, ali ele fala: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, todavia não seja feita a minha vontade, mas a tua. A gente vê, né? A gente vê o que a gente lê tanto. Isso, e a gente tá ali e fala, gente, foi aqui. Jardim do Getsemane. Materializado, né? Sim, por isso que a Bíblia é ao vivo e a cores. E você é um jardim, tem uma parte privada que a gente sempre reserva, né? 1 hora nesse lugar, cheio de oliveiras, porque Getsemane em hebraico é o jardim da prensa, né? A prensa de azeite ali
todo repleto de oliveiras, até o nosso símbolo da nossa caravana, que chama Seguindo os Passos de Jesus, é uma oliveira. A oliveira representa Jesus, representa o preço que foi pago, ele dando a sua vida para que a gente vivesse uma vida verdadeira, uma vida plena, que tivesse um sentido e uma razão. Então, o Getsemane é muito forte, é muito, muito forte, porque Jesus, ele padece ali, né? Ele é esse homem de dores, que sabe o que é padecer, e ele vai até o fim, ele diz sim a Deus, até a morte de cruz. E aí, no The Garden Tomb, é a tumba vazia, né? Ele não ficou morto ali, toda uma história de José de Arimateia, que cede o túmulo da sua família, e ali tem o João Batista, que é um voluntário que está há anos ali no Jardim da Tumba, ele sempre nos recebe, ele fala assim, emprestou o túmulo por 3 dias, porque ao terceiro dia o nosso Jesus ressuscitou. Amém. Então é lindo. Imagina, São esses os lugares. Por esses lugares é muito emocionante. Um dia ainda vou para Israel, e meu marido, a gente vê. Eles falam muito shalom lá. Sim. Tem até uma influenciadora do YouTube que ela começa os vídeos, né? Shalom! Sim. E eu acho tão bonito. Eu falo, gente, será que todo mundo na rua chega lá Shalom é um cumprimento, né? Você chega na casa de alguém, é shalom. Você vai embora, shalom. É como se fosse oi. Oi, mas é muito mais do que paz, né? Porque a gente, né, acaba traduzindo shalom, uma palavra hebraica para paz, mas existe algo mais aí. Eu falo que a palavra shalom carrega a plenitude de Deus. Então, é a plenitude de Deus para todos. Então, não apenas paz. Não é mas só uma palavra. Não, é aquilo... todo um contexto junto, Sim. né? Uma força ali. É uma vida de verdade, é paz, é alegria, é prosperidade no sentido mais profundo da palavra. E a gente ouve muito, você tá lá, você ouve todo mundo falando. Shalom é essa maneira de você chegar desejando para a pessoa tudo isso. Tudo que Deus tem para você é o que eu desejo para você. Shalom. 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 Que legal. E Jerusalém, né, uma curiosidade, é a cidade da paz. É isso que significa o nome Jerusalém. Yerushalayim, Yerushalom, vem dessa raiz no hebraico, então é a cidade da paz. É a cidade na terra que Deus escolheu para estabelecer o seu trono. É a cidade na terra onde todas as nações subiriam para adorar ao Senhor. É a cidade que existe tanto no céu quanto na terra. E ali, né, Jerusalém, no alto daquele Monte das Oliveiras, Jesus é assunto aos céus. E esse dia eu estava até ouvindo, né? Por que estão olhando para os céus? Esse mesmo Jesus que subiu, ele vai voltar. Então, essa é a nossa esperança. Ali de frente para a cidade antiga do Monte das Oliveiras, nós vemos a Porta Dourada, né? São 8 portas hoje, atualmente, na cidade velha de Jerusalém. Uma delas é a Porta Dourada, e as profecias é que Jesus estaria ali, de pé, no Monte das Oliveiras, e ele entraria, né, através dessa porta. A porta que está selada, mas que se abrirá quando ele voltar. Ai, que lindo, que delícia! Gente, é muita história. Olha, quem tá assistindo e tiver alguma dúvida, deixa nos comentários que a gente vai chamar a Paty para tirar as dúvidas aí também. Quem quer, ainda tem mais perguntas, mas quem quiser já seguir a Paty no Instagram para saber das próximas viagens, como funciona, como é que é o Israel by Paty Viana. Paty com Y. Paty com Y, Viana com 2 N's, né? Então, Israel by Paty Viana. Procura lá no Instagram para você já ir. Você posta tudo lá. E quando a gente tá lá, a gente tá sempre mostrando ao vivo, com lives, com videozinhos. Que a gente tá lá você também. Vai viajando junto, né? Assim é bom, né? É muito bom. E falando da gastronomia de lá, tem alguma coisa que é muito diferente que os brasileiros gostam? Alguma coisa que, você tem que comer isso aqui? Uma coisa que é muito diferente é que eles não misturam carne com leite. Né? Não, em hipótese alguma, estrogonofe não existe. Não, porque, né, lá nos livros das leis mosaicas existe ali todos os versos aonde você não mistura, né? Não vai
é o bezerrinho, né, da mãe. Então, de cabeça, tem um versículo bíblico que endossa, que embasa esta proibição. Então, nos cafés da manhã, que são bárbaros, fantásticos, você vai ter uma infinidade de produtos derivados do leite, né? São os queijos, vários tipos, as coalhadas, né? E a comida é kasher. O que significa isso? Né? Um local onde segue a comida kasher é um lugar onde a comida é cerimonialmente pura, né? Porque é adequada. Então, segundo as leis judaicas que vêm da época de Moisés, né? E ali nos livros de Levítico, então a gente vê várias restrições, o que pode, o que não pode, e a maneira de preparar os alimentos. Então, um restaurante kasher ou um hotel kasher, ele obrigatoriamente vai seguir toda essa lei na questão alimentar. Então, você nunca vai ver presunto no café da manhã, salame no café da manhã. Porque tem o leite, então não vai ter a carne. Não vai ter a carne. E aí você vai ver muito peixe. Né? Peixe então, de manhã? Peixe de manhã. Então, e como assim o peixe? Filé do peixe? Como? Vários tipos. Tem o atum, tem ali o salmão, né? Tem o peixe branco. Então, você vai ter muitas saladas, porque eles comem muita verdura, legume, em todas as refeições. De manhã mas também. De manhã, sobretudo. Os pratos, assim, é um verdadeiro almoço. Gente. Então, além dos laticínios, dos iogurtes, da coalhada, das frutas frescas e das frutas secas, as tâmaras, os damascos, as nozes, amêndoas, os grãos ali, as sementinhas, né? É muito rico o mel de abelha, o mel de tâmara, né? Porque onde você vai é tamareira para todo lado. Então, uma coisa que todo mundo compra... Imagina a tâmara... Nossa, a tâmara israelense, hoje já tem aqui em Ribeirão, né? Em alguns mercados você vai achar aquela tâmara grande, tâmara israelense. E é maravilhoso, mas você então não vai ver carne, você vai ver o peixe e muita salada. O tomatinho cereja, né? Que é uma invenção israelense, não sei se vocês sabem. Não sabia, até isso, Até gente. Olha, muita isso. coisa tecnológica saiu de lá, né? A gente já vai falar sobre isso já. A parte da agricultura, bom, a turma do agro sabe que Israel é referência, tanto na irrigação quanto hoje na produção dos seus alimentos. Aquele aparelhinho que mede a saturação do sangue, assim, sem ter que furar, né? Também é de lá, eu ouvi falar que é uma... Hoje em dia, já é antigo aqui, né? Mas quando surgiu esse aparelhinho, foi lá. Era assim, a altíssima tecnologia também foi criado lá. Não, a gente não tem ideia, mas muita coisa veio de lá. Que como tem a parte antiga, né? A gente acha a parte da histórica, a gente não consegue imaginar o tanto que tem de tecnologia também junto ali com a parte histórica. Isso, e que nos beneficia. Aliás, todas as nações. Então, a tecnologia israelense, seja no segmento que for, realmente abençoando a terra. Ai, né? Que maravilha! É linda. Então, assim, essa é a diferença da parte da comida, né? A gente nunca vai ver os restaurantes à noite, por exemplo. Tem um lá que eu acho bárbaro, chama Café Rimon. Então, ele é dividido em 2 setores. Se você quiser comer massas e pizzas, você vai sentar de um lado. E se você quiser comer carne, você vai sentar de outro lado. E é levado tão a sério que até os utensílios, faca, colher, o que peneiras... usado para preparar, não o que usa... é usado para preparar um tipo, não mistura o outro tipo. Existem cozinhas nas casas das pessoas que existem 2 pias e 2 lados. Gente, quem é alérgico a leite, né? Tá perfeito. Tá bem. Que legal. É isso mesmo. Não fazia ideia disso. E a comida é maravilhosa. Os doces, tem algum doce que é diferente? Que a gente vê nos vídeos assim, né? Parece uma... Tem muita mistura, né, com as culturas árabes. Então, a gente tem aqueles doces sírios, né? Que a gente fala doce sírio, mas são doces árabes. Com muito pistache, com muito mel de tâmaras, né? Então, aqueles doces realmente incríveis. E a gente tem, né, a parte mesmo da variedade das frutas, que eu falo que tem até outro sabor. E dependendo da época, era melão, melancia. Aí agora, acho que para novembro, a gente tem o caqui, a maçã, a pera. Então, para cada época do ano, eu fui uma vez, eram as cerejas. Então, as cerejeiras, assim, tudo vermelhinho,
cerezinha. A nossa turma gente, fala, vamos imagina parar você aqui. ver cereja no pé, né? E você pode parar e colher, né, na hora ali. Então, é demais. É realmente essa terra profética que mana leite e mel. E a gente vê, Israel, tudo é um milagre. Porque se você vê, né, o tamanho desse país, Israel é menor do que o menor estado brasileiro, que é Sergipe. E ali naquela faixazinha, Gente, né, eu não praticamente, sabia que é era- muito pequenininho. Né, fronteiras ali, né, com o Mar Mediterrâneo, Egito embaixo, né, Síria, Jordânia e Líbano em cima, muito pequenininho, um rio apenas, praticamente 2/3 do seu território é deserto. E por isso toda essa inovação, né? Então a falta de água, então a Eles dessalinização tiveram da que água. ser tecnológicos porque eles estão num ambiente que precisou disso. Precisou criar, porque daquela escassez, daquela coisa mínima, eles se tiveram que realmente criar recursos que não só para o seu próprio povo, mas para os povos vizinhos e para nós. Alcançou o Brasil. É. O que tem que ter numa mala para quem vai, além dos trajes específicos, tem que ter alguma coisa que não pode faltar para quem vai para Israel? Olha, a gente, além dessa roupa adequada para cada lugar, a gente tem 2 momentos de água, né? Então a gente fala os trajes de banho, né? Lógico também, tudo pode ir com as mulheres um biquíni, um maiô mais comportado, saída de banho, aquelas sapatilhas, eu sempre indico a sapatilhazinha para você pisar, né, pisar no Mar Morto, porque às vezes, dependendo do local onde você entra, são pedras de sal no fundo que machucam. Porque o sal o pé. ele cristaliza, né? Você deixa sal em algum lugar Vira um assim, cristal. com água, ele vai virando e pode vidro, até cortar né? o pé. Então as sapatilhas eu recomendo sempre para que levem, né, para poder entrar no Mar Morto e às vezes até ali no Rio Jordão. São 2 locais de batismo, né, ali no Rio Jordão, um local específico, a água mais verdinha, para quem já foi ou quem já viu foto, e tem um outro local perto da Jordânia, fronteira, que dizem até que foi nesse segundo que Jesus realmente foi batizado, a água é bem marrom. Então, você poder entrar com essa sapatilha que você não tá vendo, pisando ali. eu acho que é uma segurança, né? No primeiro local, um monte de peixinho vem ali beliscar, mas não dói. Mas é a sensação. Eles comem as células mortas, né? Isso. Então, eu recomendo levar a roupa de banho, a sapatilha, e o chapéu, o óculos, Protetor né? solar. O protetor solar, isso não pode faltar. A Bíblia, lógico que hoje a gente tem no celular, isso facilita, mas aqueles que ainda gostam de levar a Bíblia impressa, por escrito, a gente tem na esplanada do templo, por ser ali, né, as mesquitas, ali a gente não pode subir com Bíblias, é importante isso. Nem com símbolos judaicos, nem com camisetas escritos Jesus, com bandeiras, com instrumentos musicais. Isso então, tudo você explica para que a pessoa, ó, gente, hoje tem que ir neutro. Hoje a gente não vai militar. Não vamos ser militantes de Jesus hoje. Isso, a gente levar mesmo, a gente não fica forçando, né? Eu lembro muito do meu pai, né? Você nunca tenta converter um judeu, porque é pelo Espírito Santo. Né? Existem muitos ministérios hoje, poucos, mas para nós é significativo, que tem um trabalho específico de judeu messiânico para judeu. Então, a gente quer ir de uma maneira que respeite, respeitosa. É o mínimo, né? Mas a gente, às vezes, sai daqui empolgada, né? Só levei camiseta de Jesus. Jesus salva, Jesus é o caminho, Jesus tudo. E aí, quando chega lá, coloca do avesso a camiseta. Sim, para nós, Jesus é o Messias que já veio, o Messias profetizado, né? Mas para o judeu, eles ainda estão esperando o Messias. Sim. Então, cremos que respeitar, orar, abençoar, ter uma postura respeitosa, amorosa, né, discreta. Então, isso é muito importante, porque quando a gente chega na casa de alguém, a gente não chega chegando. Então, vamos ser pessoas realmente que abençoam através até da nossa roupa, né? Então, eu acho isso é amor. É amor. Hoje eu vi um post no Instagram, a menina perguntava assim... se você ganhasse R$1.000 cada vez que uma pessoa falar uma frase homofóbica e racista, quem você convidaria para passar um dia com você, que você ia ganhar R$1.000, ou você ia passar um mês com essa pessoa?
E aí nos comentários, eu fui lá nos comentários, falei, gente, aí tinha várias pessoas falando que chamariam um cristão para ir. Falei, gente, que tipo de cristão que essa pessoa está convivendo? Como assim que a pessoa tem essa visão dos cristãos, né? Eu falei, às vezes conviveu com um cristão e acha que uma pessoa que se diz cristão que fez barbaridades e aí ela colocou tudo numa caixinha só. E a gente, como cristão, generaliza, né? precisa tomar cuidado as nossas atitudes, porque a gente acaba colocando... sendo um contra-testemunho, né? As pessoas acabam ficando mais resistentes à conversão por causa de um exemplo errado, né? A gente precisa tomar cuidado, principalmente nesses lugares onde... não é todo mundo que pensa como nós, a gente tem que respeitar e tem que agir da melhor forma, né? A nossa caravana chama Seguindo os Passos de Jesus, né? E Deus realmente me deu esse nome, apesar de muitos outros segmentos levam esse nome, mas muito mais do que pisar aonde ele pisou, andar onde ele andou, o nosso alvo é que nós, como cristãos, possamos ser cada dia mais parecidos com ele. No falar, no pensar, no sentir e no agir. Então, seguir os passos dele é realmente diminuir o eu e deixar que ele reine, que ele cresça. Então, para isso, a Bíblia, né, precisa ser lida, para que a gente conheça o caráter de Jesus, a maneira de Jesus, né, a mente de Cristo, né? Eu gosto muito disso, pensar como ele pensa e sentir como ele sente. Então, é esse o nosso alvo. E a viagem realmente proporciona isso, uma experiência de fé com ele, né? Um encontro verdadeiro, que quanto mais eu me aproximo, mais eu sou transformada à imagem dele. Então, seguir os seus passos, muito mais do que andar onde ele andou, é buscar uma vida cada dia mais semelhante, mais parecida com ele. Menos de mim, Senhor, e mais de ti. Assim nós vamos começar a igreja, né? A igreja na terra. Eu creio que ela vai ser sal e luz o dia que ela deixar os seus achismos, as suas maneiras, a sua justiça própria, né? Os seus lados, e realmente a gente for um. Né? Ser um não é ser igual, mas ser um é estarmos unidos naquele que nos amou, que pagou um preço e que nos deu nova vida. Então, vida transformada, é isso que a gente quer. Amém. Que máximo! Ai, eu amei nosso bate-papo. Que bom, Vivi, tá chegando também. ao fim, mas eu tenho muitas perguntas. Até quando eu soube que a gente ia fazer esse bate-papo, eu falei, ai, que maravilha, eu vou tirar todas as minhas dúvidas. A gente já teve aqui o pessoal da BYD, né? Que também a gente aprendeu muito. Eu aprendi muito aqui nesse bate-papo. Obrigada, Paty, pelo Prazer seu tempo também, né? Imagina logo tá indo aí para mais uma viagem. Então, eu imagino como deve ser loucura a organização disso tudo. Mesmo assim, você tá aqui com a gente. Obrigada pelo seu tempo, por tirar as dúvidas, né? Se tiver alguma coisa que eu não perguntei, pode falar também. Alguma curiosidade, alguma coisa que... Gente, vocês têm que saber sobre isso para Israel. Eu quero deixar uma mensagem final só, porque falar de Israel é assim, não tem fim. Mas ore pela paz de Jerusalém. Né? A palavra no Salmo 122 diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então, Jerusalém é essa cidade na terra que representa o grande plano de Deus para toda a humanidade. Plano de salvação, plano de redenção, plano de amor de um Deus que se fez homem, que veio até nós, é o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Então, quando você ora pela paz de Jerusalém, você está orando pela paz de todas as nações, esse encontro com Jesus, né, para que ele venha aos corações, o príncipe da paz, e aí verdadeiramente o mundo vai experimentar algo, né, que todo mundo busca, né, alegria, plenitude, paz, prosperidade, amor, né? Então, que possamos orar pela paz das nações, mas sobretudo pela paz de Jerusalém. E lá um pouquinho, lá no começo, né, fala que o Senhor abençoaria aqueles que abençoarem Israel.
né? Israel é essa terra da promessa. E não só uma terra, mas as promessas vão para muito além daquilo que a gente possa pedir, pensar ou imaginar. Então, ore pela paz, a paz de Jerusalém. Amém, Paty. Olha, manda um abraço para a família. A Paty já é avó de quantos? 4 netos. Hoje, o meu netinho mais velho, Noah, tá fazendo 10 anos. Gente, olha, quem tá ouvindo, que esse episódio vai pro podcast, vai pro Spotify também. Quem tá ouvindo não tá vendo a Paty, né? Mas uma mulher linda, jovem, como assim? Um neto de 10 anos? Não é possível. Que legal. Isso mesmo, olha, né? Parabéns pela família linda. Quem quiser seguir lá a Paty, ó, é Israel by Paty com Y Viana, com N, com 2 N's, com né? 2 N's. Israel by Paty Viana, para poder saber tudo sobre as próximas viagens. Às vezes não consegue ir nessa próxima, mas vão em breve ter outras. Devo ter 3 saídas para o ano que vem, então aguardem. Tá já ali, ó, engatilhado já para 2026 você poder se organizar e tá lá com a Paty, com a sua família e acaba fazendo muitas amizades, né? Essas viagens. Muitas. Eu falo de novo, vira uma família. E se a gente, né, nós gostamos de viver em união, né? Ó, quão bom e agradável que os irmãos vivam essa união. E depois você vai cultivando e aquilo é muito gostoso. Ai, que né? bom. Eu Programe-se. Às vezes a pessoa fala assim, eu tô sozinha, eu não tenho companhia. Melhor ainda. Tenho muitos casos a maioria mulheres, né? Porque a gente sabe que as mulheres, olha, elas realmente eu não tenho vão. Quem vai comigo. Gente, faz uma excursão, porque vai ter um monte de gente lá para você conhecer, né? Vai conhecer, a gente junta no quarto com o mesmo perfil e ali você não vai ficar sozinha, então não se preocupe. Nunca saí do Brasil. Tenho várias pessoas que nunca voaram, inclusive, dentro do Brasil ou para outro lugar. Então a gente cuida de tudo, é uma absolutamente. Chance pra você ir com tudo ali já encaixadinho, né? Sim. E aí vai fazer amizade, vai conhecer pessoas, vai ganhar essa família na fé, né? Então é bom demais, gente. Eu falo que se tem um investimento que você pode fazer e deve, é uma viagem para Israel. Programe-se. Programe-se, gente. Tudo a gente consegue programando, dá. É possível, possível. É prioridades, né? Quando a gente coloca como uma prioridade, a gente vai ali, ó, vai fazendo a sua poupancinha lá, vai investindo que você consegue. Obrigada mais uma vez, Paty, por tirar o seu tempo para estar aqui com a gente. Sigam lá, Israel by Paty Viana, no Instagram para saber das próximas viagens e se delicie com os outros papos aqui do Altos Papos Podcast. Os melhores papos você encontra aqui e tem o nosso... Vamos fazer o nosso... A gente precisa faturar também, né, Gino? Já estava esquecendo, ó. Eu quero mandar um abraço aí para a Union Church, que é parceira aqui do Altos Papos Podcast, a igreja cristã que fica aqui em Ribeirão Preto, na rua São José, 3081. Você pode chegar com a sua família, vai ser bem-vindo aqui. Os cultos acontecem de quarta às 20 horas e no domingo às 10 e às 18 horas. Tem estacionamento próprio, é fácil estacionar, é só chegar e fazer parte dessa família. Você será bem-vindo. Tenha também a On Web Rádio, que também é parceira do Altos Papos Podcast, é a Rádio Gospel na internet. Eu sempre falo, deixa que a On Web Rádio vai selecionar, fazer uma playlist de louvores para você. É 24 horas no ar, é só baixar o aplicativo On Web Rádio, tem bate-papos, entrevistas, tem os programas ao vivo. Eu e o pastor Samuel também estamos lá. E você pode baixar o aplicativo ou ouvir a On pelo site onwebradio.com.br. Aperta o play que vai ter lá os melhores louvores para você curtir aí na sua casa, no trabalho ou no caminho. Tem também Gospel Channel, que é parceira do canal. É só você entrar no Instagram, Gospel Channel, portal de notícias gospel da internet. E não podia deixar de ser parceiro, né? Gignal, áudio e vídeo, produtora audiovisual. Procura lá no Instagram, Gignal, G-I-G, Now de agora. E se falar que viu aqui, tem desconto também. A Gignal, ela pode fazer a sua transmissão de aulas ao vivo, aulas online, seu evento, que faz a cobertura do seu evento,
cursos online, toda essa parte audiovisual, você pode contar com a Guignal, até combinou, né? Ó, tá vendo? E se falar que viu aqui tem desconto, é só falar com o Gino que tem desconto. Se ficou alguma dúvida, escreve aqui nos comentários, e se inscreve no canal, deixa o seu joinha que ajuda muito e se delicie com os outros episódios que já tem disponíveis. Toda quinta-feira tem um episódio novo por aqui. Tchau!